Olá, eu sou Naruna Costa e você está entrando nas Salas de Sonhos. No primeiro bloco, o professor Máximo Barro irá falar sobre os cines Marabá e Ritz, ambos do visionário empresário Paulo Sá Pinto, um empreendedor à frente do seu tempo e cujas salas formaram gerações de cinéfilos em São Paulo. No segundo bloco, nosso ilustre convidado é o escritor Júlio Simões, que após anos de pesquisa lançou o único livro existente sobre a história do Cine Marabá. Uma excelente sessão para todos. O Cine Marabá, o próprio cinema Marabá, isto é, a arquitetura, a escolha do local e tudo mais, era de uma confrontação. O Sá Pinto abriu uma fronteira para brigar com o Júlio Lorente, para brigar com a Serrador. Ele fez primeiro uma experimentação de poucos meses antes da inauguração do Marabá. Ele estreou com o Cine Ritz São João, Consolação. Nesses dois lugares, com o nome de Ritz, funcionava uma espécie de preâmbulo do que viria depois. A United Artists finalmente ia ter um cinema dela para a distribuição dos seus poucos filmes. Os problemas que existiria com a Alemanha, e redundou no Arte Palácio, no Cine Marabá, ela vai abrigar todos os filmes que vêm da United Artists. E a United Artists era uma produtora que dava total liberdade para a pessoa que estivesse produzindo. Tanto que filmes que rodavam de uma produtora para outra, e todas eram negadas porque achavam que ela não poderia render na bilheteria, elas tinham abrigo na United. A United não colocava dinheiro, colocava o seu estúdio, né, os seus equipamentos. Acredito que ela nem colocava muitos funcionários, ela tinha poucos. Ela tinha ainda menos artistas dela, e que não significavam bilheteria nenhuma também. Então o produtor que ia para lá levava tudo o que ele imaginava para que o filme dele fosse o melhor do mundo. E de lá saíram grandes obras-primas do cinema americano. Uma coisa é muito importante: o que o Marabá exibia, o Ritz nunca exibia simultaneamente. Mesmo que fosse um filme estourando de sucesso de um lado, o Cine Ritz São João estaria exibindo um outro filme. O Cine Marabá tinha um problema sério. Ele não podia fazer como o Rino Leve, que ocupou 3 andares. Ele não tinha... Quando ele foi concebido, ele não deve ter sido concebido para isso. Ele foi um cinema de calçada, ao nível. Então você tinha a novidade de você comprar ingresso. Ele era tão grande lá dentro que ele economizava do lado de fora. Ele não tinha nem lugar para onde você comprar o ingresso. Então você comprava ingresso na calçada. O Cine Marabá é o primeiro que tem um balcão, mas você paga lá em cima tanto quanto embaixo. Você escolhe. Lá em cima você tem a vantagem de assistir o filme na tua horizontalidade, enquanto que embaixo você vai assistir de baixo para cima, assim, né? Nunca me lembro de ter ido ao Cine Marabá e ter sentado num lugar que tinha um pescoço na minha frente, ou coisa assim. Tinha uma coisa triste que era o estouro da boiada. Ele tinha na sala de espera tinha 2 portas, e quando abria as portas, a sala de espera atoalhada, né, de gente, entrava por aquele
aquele buraco das duas portas. Como a sala agora ela passava a ser inclinada assim, os que estavam na frente, pela força da inércia, nunca podiam escolher lugar. Eles iam ficar lá sentados na primeira, segunda e terceira fileira. O Cine Marabá recebeu os filmes da United, inicialmente, recebeu os filmes da Paramount, também que estavam muito enguiçados aqui em São Paulo, e os filmes argentinos, especialmente os filmes argentinos. Quase todos foram exibidos no Marabá e depois distribuídos por uma pequena rede de cinema. O Serrador dominava, não é? Era um latifúndio contra uma pequena fazendola. O Paulo Sapinto foi o homem da confrontação. Foi o homem que teve a coragem de lutar contra um sistema organizado e arcaico, antigo, né? Que vinha gozando dessas coisas já desde o final do cinema mudo. O Sapinto portou-se como um aventureiro. Aventureiro com A maiúsculo e A minúsculo. Ninguém tinha coragem de se interpor com a empresa Serrador. Os cinemas que nasciam, tipo Bandeirantes, tipo Ópera e outros, tipo Paissandu e outros que vieram, todos eles tinham um dono, mas sujeitos ao Serrador. Era ele quem dizia, olha, esse filme aqui é interessante passar no seu cinema. Era ele que dizia qual era o filme para o cinema dos outros e, logicamente, os melhores para o cinema dele. Quanto muito, vai ser no meu e no seu. O Sapinto entrou para fazer frente a isso. E o império do Serrador era São Paulo inteiro, capital interior, norte do Paraná, uma parte do Mato Grosso. Não sei se tinha alguma coisa no Espírito Santo, mas todo o derredor pertencia à empresa Serrador. Interessante é que ele, naquele momento, e os dois Cine Ritz, são as primeiras experimentações que ele está fazendo, né? Ele está pondo o pé para ver até onde tem lama e onde que veio a parte seca, para daí, da parte seca, começar a fazer o resto. Ele fez o mesmo cinema aqui na São João, para competir com os lançadores, e o outro ele fez na Consolação. A novidade é isso, é alguém fazer um cinema lançador na Consolação, porque à medida que nos aproximávamos da Avenida Paulista, o público de cinema diminuía. Os pouquíssimos cinemas que não tinha nenhum na Paulista, nenhum. Os poucos cinemas que estavam nos jardins eram cinemas relançadores. Possivelmente não era o cinema dos bairros mais afastados, onde o filme de 1h30 já chegava com 1h20 de tanta emenda que ele tinha, não é? E o filme que estreava no Cine Ritz com São João, estreava no Cine Ritz Consolação. Era o homem que possivelmente tenha imaginado que, uma vez as coisas não dando certo aqui, elas só podem florir a partir de lá, que é onde que vai estar o dinheiro. A subida do preço de cinema, entre outras coisas, também deve-se, infelizmente, para mim que gastava esse dinheiro, deve-se às experimentações que o Sapinto estava fazendo. Uma vez palpada essas coisas todas, ele se lançou agora abertamente. Ele foi fazer um cinema na cara do Cine Ipiranga, exatamente do outro lado da calçada, bem em frente. Quando a gente saía de a primeira coisa que a gente via na porta era, estivéssemos no Cine Marabá, a gente via o Cine Ipiranga. E o contrário acontecia quando a gente saía do Cine Ipiranga. O Cine Marabá não tinha a riqueza, o luxo bem adequado, sem ser um luxo caipira, né? Sem ser uma espécie de teatro municipal dos pobres. O teatro municipal foi feito para a classe média, né?
para a classe média sentir-se classe dominante. E o Cine Ipiranga, todos os cinemas do cruzamento, davam a oportunidade de fazer com que os pobres se tornassem classe média. Iam assistir um filme ao lado da classe média. E o Marabá não tinha o Pullman, não tinha altura, não tinha a beleza arquitetônica, mas ele era muito confortável. Os grandes problemas daquela época era colocar o máximo possível de poltronas. Se você fizesse um cinema com menos de 1000 lugares, ele era antieconômico. Ele fechava. É bem diferente de hoje, né? Se algum doidão abrir um cinema de 1000 lugares hoje, ele fecha no dia seguinte. Ele não tem como subsistir. Eu estava uma vez assistindo um filme da Boca no Cine República. Ou era o República ou o Marabá, que também tinha passado a ser o cinema de grande repercussão, porque o filme da Boca fazia muito dinheiro dentro do Marabá. Foi dentro de um desses dois cinemas, os dois do Sapinto, né, que eu estava assistindo um filme de um colega meu, da Boca, e de repente a personagem que está na tela, que era uma atriz que fazia muitos desses filmes, né, ela veio, é o centro do filme, é o momento mais dramático do filme. O homem, o grandalhão, chega para o estupro, né? Então ela vai se afastando, se afastando, se afastando. Quando ela encontra a parede, ela diz: não, eu sou virgem. E alguém lá do fundo do cinema reclamou: outra vez? Esse estava todas as semanas naquele cinema. Esse sabia das coisas, né? Exatamente, é público e cinema que se adaptam. Não era público da estreia do Marabá. A estreia do Marabá é aquelas senhoras que vinham de lá, de chapéu, às 14 horas, e depois iam para um chá das 5, no Jaraguá. Eles estavam exibindo um filme de vanguarda no Cine Ritz. O meu neto conseguiu esse filme para mim. E era um filme, não um filme expressionista, é um filme caligarista, feito no estilo do gabinete do Dr. Caligari. Lá. E o público começou a reclamar, levantou-se, começou a quebrar as poltronas, aí eles ligaram a luz, e eles diziam que queriam o dinheiro de volta, e o gerente disse que não tinha dinheiro de volta nenhum, e foi. Chamaram a polícia, conseguiram tirar o pessoal de dentro do cinema, mas eles continuaram fazendo isso na calçada, portanto já era um motim. No tempo do Getúlio Vargas, no tempo do Estado Novo, depois de 1937, e aí não sei se foram presos ou não, porque ninguém conta essa coisa, mas o poeta, que também era crítico de cinema, o G, ele contou no dia seguinte como é que foi a projeção, como era importante aquele filme, etc. Então, qual seria o resultado? No dia seguinte, o Sapinto ia pôr um outro filme. Não! Ele continuou com o mesmo filme e colocou junto à bilheteria uma coisa grande, dizendo, de certa maneira ele estava dizendo, não entre para ver esse filme se você não for inteligente, se você não for culto, porque esse não é filme para qualquer corintiano. Alguma coisa parecida com isso. E o filme foi para a segunda semana. De filme rejeitado no primeiro dia, com aquele negócio lá, estava assim de gente querendo ser intelectual. À custa de um ingresso de cinema. Bom, meu nome é Júlio Simões, eu tenho 33 anos, sou jornalista, já formado há mais de uma década, escritor também de um livro sobre a sala lá do Centro Cine Marabá, e que foi um processo de conclusão de curso. Gosto muito de cinema e de salas também, costumo observar bastante isso. Eu nasci no Paraná, em Castro, mas logo mudei para o interior de São Paulo, em Promissão, que fica a noroeste, 450 quilômetros daqui de São Paulo. A Promissão não tinha cinema, teve no passado, mas não tinha na minha época. Então eu tinha que ir para Lins, que é cerca de 20 quilômetros dali, uma cidade maior,
e tinha o Cine Lins, que era uma sala antiga, suntuosa, assim, na frente, muitos lugares, todo aquele estereótipo de cinema antigo mesmo. Eu me lembro que eu frequentei muito ali, meu pai me levava, às vezes ele nem entrava e eu ia sozinho assistir. Eu não me lembro aliás, eu lembro de um filme só que eu assisti lá, eu fico um pouco chateado por isso, porque eu lembro de Street Fighter, que eu nem gosto, mas foi um dos filmes que eu assisti lá. Mas tenho certeza que assisti vários da Disney na época. Vindo para São Paulo, a oferta de filmes, cinema e salas, toda essa cultura aumentou totalmente, né? Não tinha isso lá no interior. E acabei consumindo mais, até pela época de faculdade, né? Fazer faculdade de comunicação também passa por isso, a gente frequentar esses espaços de cultura. Acho que a minha cultura cinéfila, vamos chamar assim, aumentou bastante. Eu passei a ter contato com outros tipos de filmes, por exemplo, filmes franceses, mais sobre o cinema nacional, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Tinham mais oferta, então eu procurava. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aqui, foi uma coisa nos meus anos de faculdade muito frequente, assim. Foi ficando difícil depois que a gente começa a trabalhar, né? Porque é realmente uma maratona. Mas eu curti bastante, assim, especialmente nos primeiros anos de faculdade. A gente fazia aquele roteiro ali entre as salas da Augusta, do Conjunto Nacional, o Shopping Frei Caneca, ali naquela regiãozinha ali. Eu particularmente prefiro salas de cinema de rua, porque não só tem essa questão do contato com a rua, como também elas têm uma estrutura mais antiga, mais plana do que os cinemas stadium, né? Então eu observo essas coisas e faz diferença para mim, especialmente o filme que você está assistindo. Ir num Cinemark, por exemplo, é uma experiência totalmente diferente de ir nos cinemas de arte ou cinemas de rua. Como essa sala, por exemplo, Como onde a gente está aqui. Aqui no Cine Sala é muito especial, não só porque eu moro perto daqui, como ela mantém umas características de cinema antigo, modernizado, claro. Ela tem essa novidade dos sofás na frente, por exemplo, um diferencial, eu acredito, muito legal, inclusive, a experiência de assistir um filme nesses sofás. Como também tem uma programação que eu me identifico mais, né? Eu, como disse, não sou tão de blockbuster, assim, essas séries que lotam as salas e que ocupam todo o espaço da programação. Então, eu sempre acabo recorrendo aos cinemas de rua, como o Cine Sala, por exemplo. E todo cinema de rua, na minha opinião, é um espaço de resistência, né? Não só porque luta contra os blockbusters, né, os cinemas de shopping, como também ele preserva alguma memória do passado. Então, acho que o melhor exemplo de resistência é o cinema de rua. Eu escolhi o Marabá como objeto de estudo na época que eu estava terminando a faculdade, aquela época um pouco terrível de ter que escolher um tema de trabalho de conclusão de curso. Eu tinha outras opções, inclusive em grupo, mas acabou que elas não deram certo. E eu fui para essa aventura de fazer um livro-reportagem sozinho. A ideia exatamente veio por uma observação que eu tinha, também um pouco vindo do passado. Eu sempre gostei muito de ler a parte, ou de observar a parte da programação do cinema, não só para ir ao cinema, como especialmente aquela parte do jornal que tinha os cartazes em miniatura. Quando eu era pequeno lá em Promissão, eu recortava, colecionava esses cartazes e tal. Então eu sempre olhei aquela parte do jornal. E aquela parte do jornal, quando eu já morava aqui em São Paulo, que é dividida por bairros, né, a programação, a parte do centro eu reparava que tinha muito pouco cinema. E na época que eu estava para escolher o tema do meu trabalho de conclusão de curso, o Marabá era o único do centro, inclusive ali no capítulozinho que aparecia o centro, só tinha o Marabá. E me levava à reflexão de que como poderia uma região que já foi chamada de Cinelândia, onde se concentraram a maioria dos cinemas de São Paulo, na época de ouro, ter apenas um cinema. E por que esse cinema ser o Marabá? O que fez dele sobreviver ao tempo, né? As várias fases que vem lá desde o auge até a atualidade. Então, acho que essa curiosidade por responder essa pergunta sobre o que o Marabá fez de diferente para conseguir resistir todo esse tempo foi o que me moveu à pesquisa. Você encontrou a resposta para essa pergunta que você se fez quando você começou a fazer a pesquisa? Você descobriu o que ele tinha, que ele foi o sobrevivente ali do centro?
Sobre essa questão da resposta da pergunta, eu não sei exatamente se tem uma resposta só. Mas o livro inteiro responde aos poucos essa questão e principalmente mostra como que o cinema passou por essas dificuldades, porque ele enfrentou todas essas dificuldades bem decadentes até que a Play Art acolheu, comprou o cinema e resolveu mantê-lo aberto, né? Restaurou a frente por questão de tombamento histórico, mas transformou ele num cinema atual, assim. Ele tem uma parte preservada, mas ele tem uma parte também de cinema de shopping. Como muitos cinemas do centro, se eu não me arriscaria dizer que todos, não tinha essa questão de várias salas, vários filmes, programação diversa. Era sempre uma sala muito grande, algo parecido com o que é mais ou menos teatro hoje, né? Que são salas únicas e grandes. O cinema era assim no passado. E o Marabá não era diferente, ele tinha mais de 600 lugares, se eu não me engano, e ele, na época de ouro, sempre foi muito cheio, ele teve sessões muito lotadas. Depois, né, todas as crises que ele passou, de audiência e de competição com a televisão, por exemplo, foi minguando, foi virando até espaço de... as pessoas às vezes iam para dormir lá dentro, porque era um ingresso barato, era mais fácil dormir lá dentro do que alugar um quarto num hotel. Então, a questão ali do centro acabou respingando também no cinema. Ele ficou bem precário e até que decidiu pela reforma dele. Um personagem marcante da história do Marabá também foi o taiwanês Li Husheng, que era um pintor de cartazes, algo que não existe há muito tempo, até acho que desde os anos 90, mais ou menos, ele tenha parado com esse trabalho. Mas desde antes, 60, 70, ele levava esse trabalho quase que solitariamente, assim, pintando os cartazes à mão, né, aqueles cartazes enormes na frente do cinema ali, tentando replicar os cartazes originais, só que fazendo tudo à mão. E até lendo na internet, eu descobri que essa é uma tradição taiwanesa, inclusive, de pintar cartazes à mão, né, nas fachadas do cinema. Existiu até pouco tempo atrás, mas a cultura lá em Taiwan também mingou e o último pintor de cartaz também já não trabalha mais com isso. Mas a experiência de entrar numa sala igual essa, que está tudo escuro, olhar para a tela, isso você acha que vai morrer ou vai continuar? Como é que é a tua percepção? A minha percepção para o futuro do cinema, né, do ato de ir ao cinema e das salas de cinema, consequentemente, não é tão trágica, assim. Eu não creio que vai acabar. Acho que essa experiência de assistir, de ficar desconectado por 2 horas, né? Porque na teoria você desliga o celular e assiste um filme por 2 horas. Vai continuar e talvez se torne ainda mais importante justamente por causa disso, porque a gente fica muito tempo conectado. Fora que é um programa social mesmo. Eu acho que talvez ir ao cinema se torne cada vez mais importante por isso, porque entra no hall de coisas que você faz fora de casa, que você leva a família, que você sai, enfim, para curtir, como ir a um restaurante ou ir numa balada, né? Tem alguns problemas nisso também. O cinema acho que é muito caro hoje em dia, o ingresso é caro, apesar de algumas facilidades, tipo ticket de cartão que você consegue desconto, promoções em dias específicos e tal, o preço do ingresso do cinema aumentou muito, né? Acho que em consequência da economia do país também. E isso, sem dúvida, afasta as pessoas. Fora isso, tem também o advento dos streamings, né? Netflix e todo o resto, que acaba segurando as pessoas em casa, porque não só é mais barato, como tem uma gama muito maior de coisas para assistir na ponta do dedo, né? Mas ainda assim eu acho que o hábito de ir ao cinema, de se reunir com outras pessoas, olhando para o mesmo lugar, desconectado, quem sabe até com ambientes diferentes. Aqui no Cine Sala, por exemplo, a gente tem um bar aqui na frente, tem essa questão da poltrona, então talvez o cinema se reinvente. As salas de cinema tenham que se reinventar para continuar atraindo o público, mas eu acho que sempre vão atrair, porque é isso que eu acho, inclusive, que mantendo as boas histórias na tela, a gente consegue trazer público e as boas histórias sempre vão existir. Então, acho que o cinema talvez não seja a coisa mais popular no futuro, mas ela vai resistir
e vai continuar existindo e atraindo muita gente. O que é cinema para você? Cinema, para mim, é uma arte que conta muito bem histórias e por isso que atrai tanta gente e vai sempre atrair. E o que é a sala de cinema? A sala de cinema, para mim, é não só um ambiente que a gente apaga a luz e assiste alguma coisa numa tela gigante. Ela é um espaço para você chegar, para você se acomodar, para você se desconectar um pouco do ambiente lá fora e de curtir uma boa história por pelo menos 2 horas, entendeu? De repente, vira um programa mesmo, você sai do cinema, vai jantar, então é um hobby que eu mantenho e que eu espero manter a vida inteira. Você lembra da época dos cinemas de rua? Lembro muito bem. Isso no tempo, nos anos 70, 60, né? E eu ia muito em filme, assistia muito o Donald, né? Que era desenho, né? Tinha uns festivais, o filme que eu gostei muito era o Vento Levou, e tem um outro lá, os Lobos, como é que é? Dos Lobos lá, aquele do Calvin Costner, Dança com Lobos, isso. Aquele que me deixou bastante, sim, a história, né? Eu me empolguei, entrei na história do filme, foi bem feito. Esses são os filmes que na época que me tornou, assim, na época tornou bastante gostoso, bonito. E na sala também, no ambiente do cinema, aquele som, né? Aquelas coisas que o povo até assusta quando dava aquela cena mais assim, assustadora, a turma gritava, era bom. Tinha esse aqui da São João, da Marabá. Inclusive o último filme que eu lembro de ter assistido foi o Rock o Lutador. A gente veio numa turma de amigos da escola, eu tinha acho que 14 para 15 anos, assim, ou até um pouco menos, eu não me lembro bem a idade. Mas o fato interessante é que a gente assistiu o filme e saiu, a gente tinha que pegar ônibus no Parque Dom Pedro, acabou 11 e pouquinho, nós saímos daqui correndo até o Parque Dom Pedro, e só de ver o Rock subindo aquelas escadas e tal, então a gente saiu no mesmo pique, aquela galera e tal. Até teve um evento engraçado na época que a polícia viu a gente correndo, aquele monte de moleque, parou a gente e tal, e até a gente explicar, não, a gente tá vindo no cinema e tal, mas era uma coisa mais tranquila. Fui ali no Marabá, ali na Ipiranga, que é bom. Não. E no Marabá você foi ver que filme? Eu não lembro que filme que foi. Eu acho que foi Cidade de Deus, faz muito tempo, Cidade de Deus. Aí estava em cartaz, eu falei, porque eu já tinha lido o livro, né? Aí eu falei, agora eu vou assistir o filme, né? Para ver se batia o enredo do livro com o filme. Gostei. Olha, a Cine República, o Marabá, o Olido, um outro que tinha esquina da Rio Branco com a Ipiranga, que estiram dele agora. Esse outro, Santa Helena, lá na Praia da Sé, que era, o pessoal ia trabalhar, perdia a hora, ia comer a marmita lá dentro, ficava batendo as marmitas o tempo todo. Isso por volta dos anos 60, né? Era um outro centro, não é o centro que você está vendo hoje, viu? Era uma maravilha aqueles tempos. Eu gostava muito, assistia peças de comédia, era drama, enfim, era uma série de filme que realmente hoje eu choro em vista de não ter mais aquilo.